Nos últimos tempos, surgiu uma nova tendência em Hollywood: sociedades secretas sendo o centro das intrigas nos filmes. Alguns podem achar isso surpreendente, já que sociedades secretas deveriam ser, bem, secretas. Muitas pessoas da indústria cinematográfica fazem parte dessas fraternidades. Então, qual é a lógica por trás disso? Vamos analisar o mito que Hollywood está tentando criar ao examinar a lenda do tesouro perdido e anjos e demônios. Há 3 décadas, filmes sobre a maçonaria ou outras sociedades paramaçônicas eram raros e espaçados. Contudo, houve uma grande mudança nas últimas 3 décadas. O público mundial testemunhou grandes filmes de sucesso apresentando essas fraternidades como o núcleo da história. Seus símbolos esotéricos são amplamente exibidos e parte de suas histórias até é explicada. Porque essas sociedades estão se expondo ao público médio, que na maioria das vezes nem mesmo sabe que elas existem. O sigilo não é um requisito importante para a sobrevivência dessas ordens? É provável que uma mudança importante esteja acontecendo nas estratégias de comunicação dessas sociedades de elite. O advento da era digital, onde qualquer indivíduo pode criar e publicar conteúdo, tornou o sigilo dessas organizações impossível. Sites autônomos, livros, documentários, DVDs e outros meios de comunicação expuseram muitos segredos da maçonaria e de outras ordens. Informações que antes só podiam ser encontradas em livros raros e exclusivos, agora estão a uma busca no Google de distância. Há alguns maçons que ficam surpresos com o nível de conhecimento possuído pelos profanos. Esse tipo de erudito maçônico, que não é realmente iniciado na fraternidade, era muito raro até pouco tempo atrás. Como essa mudança digital é irreversível e está completa, as ordens ocultas adaptaram sua estratégia a esse novo contexto. Provavelmente já previam isso há anos. A estratégia é: se eles precisam saber sobre nós, diremos a eles o que devem saber. Por meio de Hollywood e livros best-sellers, as sociedades secretas estão sendo introduzidas ao público médio, mas com uma grande condição. O público recebe uma visão distorcida, caricatural e romantizada dessas sociedades secretas. Estão introduzindo na cultura pop um folclore mítico em torno das sociedades secretas, associando-as a símbolos fascinantes, caças ao tesouro e aventuras exóticas. Os espectadores acreditam que estão, de fato, aprendendo fatos sobre a estrutura oculta global e saem dos filmes com uma sensação de admiração, fascínio e respeito. No entanto, esses sentimentos são baseados em fatos totalmente errôneos, explicações duvidosas e narrativas dignas de contos de fadas. Após assistir a esses filmes, o espectador desenvolve uma predisposição positiva em relação a essas ordens e fica menos inclinado a acreditar ou pesquisar conspirações relacionadas a elas. Este filme de aventura blockbuster foi produzido pela Walt Disney Pictures, uma marca que garante entretenimento para toda a família. Assim, os pais podem levar seus filhos e aproveitar uma sessão de desinformação maçônica agradável e saudável. O filme gira em torno de uma caça ao tesouro, baseada em pistas deixadas por maçons proeminentes na Declaração de Independência. O filme começa com o personagem principal, interpretado por Nicolas Cage, ainda criança, buscando informações sobre a história de sua família. O avô do menino aparece e conta a ele e ao público uma história totalmente falsa e distorcida sobre os Cavaleiros Templários e os maçons. Aqui estão algumas das ideias apresentadas no filme. A primeira ideia é a de que os Cavaleiros Templários encontraram, sob o Templo de Salomão, um grande tesouro que ficou perdido por 1000 anos. Eles trouxeram o tesouro de volta à Europa. Disse que os Templários possuíam artefatos religiosos extremamente raros. Eles foram encontrados sob o Templo de Salomão? A lenda diz que sim. No entanto, o filme descreve o tesouro como moedas de ouro, estátuas e outros itens similares. A segunda ideia é a de que os Templários decidiram contrabandear o tesouro para os Estados Unidos e mudaram seu nome para maçons. Aqui, tudo desmorona. Os Templários não mudaram seu nome para maçons no alvorecer da civilização americana. Na verdade, os Templários desapareceram em 1312, mais de 400 anos antes da criação dos Estados Unidos da América. Vejamos a citação do livro The Knights Templar, do autor Sean Martin. Supostamente intocáveis por quase 2 séculos, os Templários caíram em desgraça de forma espetacular após a perda da Terra Santa.
Em 1307, todos os templários na França foram presos sob acusações de heresia, homossexualidade, negação da cruz e culto ao diabo. A ordem foi suprimida pelo Papa em 1312 e Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi queimado na fogueira como herege 2 anos depois. A terceira é a ideia de que o filme insinua que os maçons são uma instituição puramente americana. Mas qualquer um que conheça um pouco melhor o assunto reconhece que são uma sociedade secreta europeia que data da Idade Média e abriram lojas na América do Norte para expandir seu alcance. O objetivo da maçonaria não é proteger um grande tesouro templário. Trata-se de uma ordem antiga de construtores que, ao longo dos anos, incorporou aos seus ritos ensinamentos dos templários, Rosacruzes e Illuminati. O vínculo entre templários e maçons é cultivado devido à aura mítica que envolve os cavaleiros, o que, em outras palavras, é uma boa publicidade. Domenico Margiotta foi um escritor italiano e maçom de 33º grau que se destacou por abandonar a maçonaria e denunciar práticas que ele acreditava serem vinculadas a influências satanistas e conspirações dentro de ritos específicos da maçonaria, como o rito paladiano reformado. Margiotta descreveu detalhadamente suas experiências e alegações sobre o papel de figuras como Albert Pike na expansão de ritos esotéricos e na suposta veneração a Lúcifer dentro de certos círculos maçônicos. No seu livro intitulado Memórias de um 33º, Adriano Leme, líder supremo dos maçons, ele diz o seguinte: para garantir grande popularidade para o rito escocês, Isaac Long o vinculou diretamente aos templários por meio de uma lenda misteriosa. Portanto, a parte, entre aspas, educacional do filme apresenta, na verdade, uma história mítica e romantizada da maçonaria. Alguns espectadores podem interpretar essa distorção como fato, enquanto outros associarão tudo relacionado à maçonaria a um conto de fadas. O ponto importante é que a verdade sobre a maçonaria permanece oculta atrás de um véu de mitologia. Vejamos agora que interessante no filme a escolha de transição entre o rosto do avô, contando a história, e a pirâmide de Gizé. O olho dele se transforma no olho que tudo vê do grande arquiteto. A treasure. A treasure beyond all imagining. Como em todas as verdadeiras histórias mitológicas, a lenda do tesouro perdido tem um significado esotérico com X para as massas ignorantes e um significado esotérico com S para os iniciados. Se a história esotérica com X serve para enganar o público, o significado esotérico com S, por outro lado, carrega grandes verdades sobre as fraternidades ocultas. Aqui está o significado oculto. O antigo tesouro que foi cuidadosamente guardado por civilizações antigas é, na verdade, o conhecimento oculto, os mistérios, que poderiam romper as correntes do materialismo e ajudar seu possuidor a acessar a divindade. Cabala, alquimia, gnosticismo e ciências ocultas. Esse tesouro desapareceu por 1000 anos do mundo ocidental, correspondendo ao período cristão primitivo. O filme afirma que ele foi eventualmente descoberto pelos Cavaleiros Templários em Jerusalém, sob o Templo de Salomão, o edifício sagrado dos maçons, e trazido de volta para a Europa. Esse conhecimento, então, migrou para os Estados Unidos, através de sociedades secretas. O herói do filme está em uma busca por iluminação, e os enigmas que ele deve resolver representam as iniciações que alguém deve passar antes de acessar o conhecimento superior. Este tesouro de suma importância está simbolicamente enterrado sob a Igreja da Trindade em Nova York, em uma caverna oculta que é escura e cavernosa. Ben Gates precisa acender a tocha da iluminação para encontrar o caminho até o conhecimento oculto. A tocha representa a doutrina luciferiana da maçonaria americana, instituída por Albert Pike. Nos graus mais elevados, Lúcifer é ensinado como o portador da luz, o deus do bem que mostra o caminho para a iluminação. Nessa outra citação do livro de Domenico Margiotta, ele diz que os altos graus do rito escocês têm como religião o neognosticismo maniqueísta, ensinando que a divindade é dual e que Lúcifer é igual a Adonai, com Lúcifer o deus da luz e da bondade, lutando pela humanidade contra Adonai, o deus das trevas e do mal. E também Manly Palmer Hall diz em seu livro Lost Keys of Freemasonry o seguinte: quando o maçom aprende que a chave para o guerreiro no bloco é a aplicação correta do dínamo do poder vivo, ele aprende o mistério de sua arte.
As energias fervilhantes de Lúcifer estão em suas mãos e, antes de poder avançar e subir, ele deve provar sua habilidade em aplicar essa energia corretamente. Voltando à história. Ben Gates, com sua tocha luciferiana, encontra o caminho para a iluminação e obtém acesso a uma fonte infinita de conhecimento. Durante a cena em que os heróis exploram a Sala do Tesouro, eles encontram itens muito significativos: pergaminhos da Biblioteca de Alexandria, estátuas egípcias e outros artefatos da antiguidade. Todos esses objetos se referem ao conhecimento oculto que foi transmitido ao longo das eras por meio de sociedades secretas. No final do filme, Ben Gates conversa com o inspetor do FBI e implora para não ser preso. Exibindo seu anel maçônico, o representante da lei diz: alguém tem que ir para a prisão pelo roubo da Declaração de Independência. Na cena seguinte, vemos os vilões, os não-maçons, sendo presos, mesmo que não tenham realmente roubado a declaração. Aqui temos um exemplo flagrante do juramento maçônico se sobrepondo à lei. O agente do FBI deliberadamente ignorou a lei para ajudar seu irmão maçom. Então, o final do filme mostra os heróis ricos e felizes. Não há significado esotérico nisso. É apenas um final sentimental típico da Disney. Agora vamos para uma breve análise do filme Anjos e Demônios. Este filme é baseado no romance de Dan Brown, que foca nos Illuminati e sua guerra contra a Igreja Católica. O herói percorre Roma para salvar o Vaticano de uma megabomba que foi armada por agentes dos Illuminati para explodir à meia-noite. A primeira página do livro de Dan Brown afirma que os Illuminati eram reais, incentivando os leitores a aceitarem tudo o que está escrito no livro como fatos. Eles não deveriam fazer isso. No início do filme, Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks, se aventura a explicar os Illuminati. Vamos para algumas de suas afirmações. Os Illuminati foram fundados por Galileu Galilei em resposta à recusa da Igreja à sua teoria heliocêntrica. Bom, aqui uma rápida pesquisa no Google já mostraria o quão estupidamente errado isso é. Os Illuminati foram oficialmente fundados na Alta Baviera por Adam Weishaupt em 1º de maio de 1776. Isso é mais de 130 anos após a morte de Galileu e nem sequer no mesmo país. A associação de Galileu com os Illuminati parece uma tentativa de ligar o nome desse brilhante cientista à sociedade secreta conspiratória. A outra proposição do filme é que os Illuminati não se tornaram violentos antes do século XVII. Mas, na verdade, eles nunca foram violentos. Suas ações se baseavam em infiltração e subversão. Também é proposto que tratava-se de uma associação de cientistas, físicos e astrônomos preocupados com os ensinamentos imprecisos da Igreja, dedicados à verdade científica. O Vaticano não gostou disso, então a Igreja começou a caçá-los e matá-los. Porém, os Illuminati não eram um grupo de cientistas dedicados ao avanço do conhecimento comum. O filme retrata falsamente a sociedade secreta como a contraparte racional necessária à exigência de fé cega do cristianismo e ao seu bloqueio ao progresso científico. Nesse ponto de vista anticatólico, o espectador médio não discorda da descrição dos Illuminati feita por Tom Hanks e passa a ver a ordem de forma favorável, pois, afinal, o verdadeiro objetivo dos Illuminati era derrubar instituições tradicionais em favor de uma nova ordem mundial. Lady Queenborough, uma autora americana do século XIX, descreve no seu livro de 1933 intitulado Teocracia Oculta a seguinte lista de objetivos da influente organização da Baviera: a destruição do cristianismo e de todos os governos monárquicos, a destruição das nações enquanto tal, em favor do internacionalismo universal, o desencorajamento do esforço patriótico e leal, rotulado como preconceito estreito, incompatível com os princípios de boa vontade para todos, e o clamor pela fraternidade universal. A abolição dos laços familiares e do casamento por meio de corrupção sistemática, a supressão dos direitos de herança e propriedade. É interessante notar como essa autora, já na época dela, conseguiu ser tão precisa em sua análise. E é claro, como todos que tocam em semelhantes vespeiros, ela é rotulada catastroficamente como teórica da conspiração. Mas aqui vai ao público uma notável observação. Do fato de algo ser uma teoria da conspiração, não se segue necessariamente que seja falso.
Um grande exemplo disso é o Holocausto, que foi uma grande teoria da conspiração que, com o passar do conflito mundial e com a chegada de investigações e maiores informações, tornou-se verdade incontestável pelos mesmos que adoram vociferar contra os atuais denunciantes de conspirações atuais. Curioso, não? Os Illuminati da Baviera foram dissolvidos alguns anos após sua criação. Pesquisadores, no entanto, dizem que os Illuminati se integraram com sucesso à maçonaria moderna. Pensadores Illuminati acreditavam que o alcance global das lojas maçônicas representava a plataforma ideal para a propagação de seus ideais. Resumindo, os Illuminati não eram uma associação de brilhantes cientistas dedicados ao avanço das verdades científicas. Era uma sociedade secreta que, por meio de infiltração e subversão, visava derrubar instituições tradicionais para servir aos melhores interesses de uma elite secreta. É verdade que os Illuminati eram profundamente anticlericais, mas essa guerra não era a principal razão de sua existência, ou pelo menos pode não ser mais. Hoje em dia, os Illuminati são considerados uma ordem oculta que recruta dentro da maçonaria candidatos potenciais para a continuidade de sua agenda. O trabalho de Dan Brown tem se concentrado principalmente em sociedades secretas. Existe uma razão importante pela qual ele tem o total apoio de Hollywood. Suas obras servem à agenda da desinformação. No filme, os Illuminati ameaçam o Vaticano de destruir a igreja pela luz. Luz se refere à explosão da bomba de antimatéria, mas também se refere à informação, propaganda e doutrinação. A única maneira verdadeira de fazer as massas virarem as costas para o cristianismo não é destruindo o Vaticano, mas mudando a maneira como as pessoas veem sua elite religiosa. Nessa ótica, o próprio filme é a bomba contra o Vaticano. Mesmo que a igreja, com a ajuda de Robert Langdon, aparentemente prevaleça no final do filme, o espectador de Anjos e Demônios passou 2 horas vendo todos os símbolos, rituais e figuras do catolicismo sendo profanados. Alguns exemplos. Robert Langdon destrói os arquivos do Vaticano, candidatos ao papado são mantidos em gaiolas como animais, um candidato é crucificado e queimado dentro de uma igreja, o túmulo do falecido Papa é aberto para revelar seu rosto grotescamente deformado, etc. Todas essas cenas têm um forte significado simbólico que afeta profundamente a conscientização dos espectadores. A aura sagrada e divina que envolve o Vaticano é substituída por mortes horríveis, destruição e corrupção. O filme todo retrata a instituição como uma relíquia inadequada, teimosa e reacionária do passado. Para piorar, os espectadores descobrem que toda a história dos Illuminati era uma grande armadilha, planejada pelo filho do Papa. Sim, aparentemente, o Papa tinha um filho, para assumir seu lugar. Assim, o filme diz ao espectador que os Illuminati nem sequer existem, e que a igreja está tão corrompida que seus membros estão dispostos a cometer os pecados mais horríveis para obter poder. Os espectadores, em última análise, saem do filme com as ideias exatas que a elite quer que mantenham. Os Illuminati são uma fábula, e quando realmente existiram, era uma associação de grandes pensadores dedicados ao avanço da ciência. A Igreja Católica não é santa, é uma instituição profundamente falha e humana, que está destinada a desaparecer devido à sua aversão à ciência. Através deste filme, os verdadeiros Illuminati negam sua própria existência, enquanto ainda realizam seu plano de destruir as religiões organizadas por meio de constante doutrinação. A luta secular pelo poder entre a Igreja Católica e as ordens ocultas está acontecendo nas telas de cinema, e podemos ver claramente quem está vencendo. Conclusão: a tendência de ver sociedades secretas em livros e filmes não está prestes a acabar. Essas obras estão surgindo agora como resultado que pessoas comuns acessem informações antes inacessíveis. Esses filmes servem ao mesmo propósito dos símbolos ocultos: revelar e esconder. Eles revelam para os iniciados enquanto enganam os profanos. Os filmes de Hollywood têm sido usados para promover diversas agendas, como a Guerra do Vietnã, o medo do comunismo, o medo do terrorismo islâmico, a promoção dos valores americanos, etc. Os filmes analisados aqui simplesmente promovem uma nova agenda, que é a desinformação sobre sociedades secretas.